Amigas e amigos, o processo eleitoral nos Estados Unidos, já deflagrado para a sucessão presidencial ou a reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos, tem muito a ensinar sobre a crise econômica mundial e, consequentemente, uma crise política, porque são duas dimensões que caminham paralelas. Uma tem muito a ver com a outra, uma deflagra a outra. A política, eu tenho dito aqui, repetindo uma formulação clássica do Lenin, é a expressão concentrada da economia. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, esse é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Aqui no YouTube, peço para você compartilhar, comentar, se inscrever, dar o like, e aqui no Spotify que você também divulgue, que você compartilhe, que você se inscreva, enfim, ajude a divulgar o outro lado da notícia. Lá nos Estados Unidos tem um certo burburinho em torno da candidatura do Bernie Sanders, do Partido Democrata. Ele se diz socialista e há uma correria no próprio Partido Democrata para dizer que ele não é socialista, e tem todo um sistema que eles chamam por lá de a máquina do Partido Democrata para impedir que essa ideia de que um socialista pode ser o candidato do partido para disputar com o Donald Trump seja desfeita. Eles procuram tirar essa autodenominação que o Bernie Sanders ele costuma se auto-atribuir. Evidentemente que isso tem a ver com o sistema político, o sistema dominante, tem a ver com a política externa, tem a ver com, enfim, com todo o aparato que dá sustentação ao regime dos Estados Unidos. Alguém que se diz socialista, naturalmente, está contra tudo isso aí, pela própria definição. Tem lá, por exemplo, essa questão do debate, que não é de agora, esse debate que eles travam lá em torno do sistema de saúde, a cobertura universal da saúde. Ao contrário da propaganda, existe sim muita carência, muita demanda social nos Estados Unidos, diferenças sociais, pobreza. Tem, por exemplo, as redes de mini-mercados, de comércio de $1, onde os pobres vão lá se abastecer. Enfim, isso se espalhou pelos Estados Unidos, é um mercado muito forte, que é o mercado da pobreza. Muitas pessoas que se baseiam tão somente em informações genéricas, falsas, tem muita falsidade, muita propaganda ideológica, inclusive nas redes sociais, sobre o que se passa nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro gosta muito de também fazer propaganda da prosperidade americana, não sei mais o que, e omite dados da realidade. Não há dúvida que existe, sim, lá nos Estados Unidos, um processo de uma certa estabilização do crescimento econômico, não é nada extraordinário, e também isso tem reflexo no mercado de trabalho, da dinâmica da economia, o consumo, essas coisas que são elementares, em economia. É o que o Lula diz. O Lula sempre diz que, na medida que você proporciona as condições para que o povo tenha dinheiro, para que o povo possa consumir, isso vai dando dinâmica para a economia. Tem isso nos Estados Unidos. Agora, isso não esconde a realidade da crise profunda que eles enfrentam lá. Quando o Bernie Sanders ele aparece com essa popularidade, com possibilidades reais de ser o candidato do Partido Democrata, se dizendo socialista, ele está, sem dúvida alguma, interagindo com toda essa população, com a massa do povo norte-americano que sente as dificuldades das desigualdades sociais. E, consequentemente, isso também desperta a reação. Eu publiquei, inclusive, no meu site, lá, o outroladodanoticia.com.br, um artigo do Paul Krugman, que é um conhecido e membro do Partido Democrata, um economista renomado, foi prêmio Nobel de Economia, que ele fala exatamente. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada como ele trata essa questão, porque ele diz o seguinte, ele que é da ala progressista do Partido Democrata, que ele diz que com esta autodefinição do Bernie Sanders, de que ele é um socialista, certamente
a direita vai se articular toda em torno do Donald Trump e vai dizer, nós precisamos salvar os Estados Unidos do socialismo. Isso aqui vai virar uma União Soviética, vai virar uma Cuba, vai virar uma Venezuela, vai virar um Vietnã, sei lá, vai virar uma China. O peso da propaganda ideológica aqui no Brasil, por isso que eu disse que tem muito a ver com o Brasil. Por que eles fizeram um arranjo com o submundo da política, a Operação Lava Jato e o bolsonarismo? Porque acharam ali o catalisador de tudo isso, que é o Paulo Guedes. O sujeito que, o catalisador é isso, né, que ele unifica, né, diferentes situações, diferentes elementos numa determinada operação. Foi o que unificou toda a direita em torno do Bolsonaro, foi o Paulo Guedes. Não há muita liga entre a facção criminosa Lava Jato e a facção criminosa miliciana do bolsonarismo. O que dá a liga, o que dá a unidade aí? Exatamente o programa do Paulo Guedes. E esse programa vem de onde? Ele foi elaborado onde? A gente sabe, já cansei de dizer aqui, né, os comportamentos dele aí é exatamente isso. Quer dizer, é o Donald Trump aqui, né, como é que é? Eu já comparei ele aqui com aquele personagem lá do programa de humor do SBT, o João Plenário, entendeu? Ninguém entende nada o que ele fala, mas quando ele manifesta a sua ideologia, assim como Bolsonaro, assim como Sérgio Moro, todo mundo vê que é gente do submundo, gente que não tem... E é o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, os democratas tratam ele assim, é o louco, uma figura desequilibrada, desclassificada, etc, etc. Um sujeito absolutamente fora de centro. Agora o que ele diz? A América em primeiro lugar, não é isso? Os Estados Unidos em primeiro lugar, né? E com isso ele vai fazendo, né, a sua política externa agressiva, quer dizer, essa guerra comercial que ele desencadeou contra a China, né? E aí entra todo o aparato midiático. Esse é um detalhe importante, né, que às vezes a gente não dá o devido peso. Fala-se muito aí do Goebbels. Teve aí no bolsonarismo, quer dizer, foi o Goebbels translocado, maluco, né, um sujeito... Agora, o que ele estava falando lá, ele se comportou como uma espécie de porta-voz de Sérgio Moro, de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes, do AI-5, da ditadura militar. Essa história de que... eles vão sanear, vão limpar o país, não sei mais o que, e vamos entregar o país saneado aí na mão da democracia e tudo mais. O Hitler dizia a mesma coisa. A propaganda do Goebbels era a mesma coisa. A propaganda do Goebbels tem muito mais a ver com a mídia norte-americana, com a mídia brasileira, do que com esses malucos aí, esse Roberto Alvim, esses doidos aí do bolsonarismo. Tem muito mais a ver com a forma como eles tratam a Operação Lava Jato, o Sérgio Moro, a delinquência da Operação Lava Jato, do que com esse maluco aí que gravou esse vídeo. Agora vejam que, com todo esse aparato que eles montaram, o Lula ganhou 2 eleições, a Dilma ganhou 2 eleições. Nos Estados Unidos, se eles não deram uma rasteira no Bernie Sanders, ele também vai disputar a eleição com o Trump, e ao contrário do que diz aqui o Paul Krugman, não sei, não conheço, estou falando aqui meio por intuição, né, a possibilidade dele ameaçar o Trump é muito grande. Que é essa questão de falar com o povo, com as necessidades do povo. O Lula é isso, a Dilma foi isso. Fala-se da Dilma, mas ela conseguia ter empatia com o povo. Lógico que tem muito do Lula nessa história toda. Eu lembro aqui, por exemplo, do Lula falando uma ocasião que ele estava lá com a dona Marisa no Palácio do Planalto, um dia à noite e tal, era a hora de fazer o jantar. Aí eles conversando, mas nós vamos pedir para fazer o que de jantar? Aí ele teve a ideia, vamos pedir para fazer pé de galinha? Aí foram pedir lá na cozinha para fazer pé de galinha, sei lá como é que é, uma receita lá de pé de galinha. Aí todo mundo, o presidente... Vejam, e eles que conversavam com o pessoal da cozinha, o pessoal que cuidava da piscina e não sei mais o que. Olha aí, diferente do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro. Essa gente, pode observar que só tem doido que lá vai visitá-lo, lá, o Bolsonaro. Aquelas claques, né? Foi lá uma turma agora recentemente, parecia bando de maritaca, orando. Oh, Deus, Pai, não sei o que é tudo hipócritas, fariseus,
O Bolsonaro, inclusive, vai participar de um evento religioso aí desse R.R. Soares, segundo o Jornal Globo, deve não sei quantos milhões aí para Receita e tal. Um charlatão, no dizer do Jornal Globo que está dizendo isso. Não tem nada a ver com religião de verdade, séria do povo. Isso é outra coisa, sempre digo isso aqui. Né? Outra ocasião, o Lula também falando que recebeu uns conhecidos lá de Garanhuns, o Demiurgo de Garanhuns, um demiurgar lá com o Lula e tal. A demiurgada de Garanhuns, ironizando aí o editorial do Estadão, que é a cara de Paulo Guedes, editorial do Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, a elite quatrocentona, arrogante, brega, estúpida, ignorante. Eu fiz artigos, vou deixar aqui alguns artigos que eu fiz sobre isso, né, a servidão do emprego doméstico, como que a elite vê isso, a história, né, tudo aí, escravismo e tal, por que eles se comportam assim. E aí tinha lá um deles lá de Garanhuns, da caravana de Garanhuns, ele dizia, tem castanha aí, come castanha e tal. Ele, não, tem mais, pode pegar aí, tem castanha. Aí ele descobriu que esta pessoa, um homem, descobriu que ele não tinha dente para mastigar a castanha. Aí ele ligou lá na época era o governador Eduardo Campos, e disse, ô Eduardo, não tem aí o programa Sorriso, Brasil Sorriso, alguma coisa assim e tal? Eu vou encaminhar uma pessoa aí pra você. Aí disse que me encaminhou lá, o Eduardo Campos disse, não tem sim, pode mandar aqui. Mandou, fez lá ó, a prótese dentária e tal. Ele voltou e comeu castanha lá no canal. Essas coisas que são interação com o povo. Isso não é demagogia, isso é ser sincero, ser honesto, correto com o povo. Né? Tratar o povo com respeito, o porteiro, tratar a empregada doméstica, quem tem, né? Tratar, enfim, o motorista, tratar as pessoas com respeito. Agora, essa elite, que respeito que ela tem? A respeito do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro, né, que é xenofobia, homofobia, racismo, machismo. Eu falo sempre isso aqui, né, está comprovado. Portanto, essa questão do Bernie Sanders, o que se faz lá, inclusive o Paul Krugman, né, o que se faz lá é exatamente essa história. Não, para com esse negócio de ser socialista, de ser socialismo, para de ser Lula, para de ser povo, para de ser comunista, é associar com o anticomunismo, tá vendo? Porque tem o anticomunismo ordinário, que é esses aí, de Hugo Studa, de Euler Fagundes, de França Belém, Gustavo Bezerra, né, e Fábio Panunzis, é gente ordinária, de baixo extrato, né, intelectual e tal. E tem o anticomunismo articulado, que aí é Goebbels, aí é Globo, aí é Folha, Estadão, os grandes grupos midiáticos e tal. Esse é um debate que interessa, sim, para a esquerda, para o campo democrático, para o campo progressista, inclusive para fazer a defesa da democracia. Muito obrigado pela atenção. Reforço o pedido para você compartilhar, para você divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.